Olá, eu sou o Dr. Silvio Câmara, médico cardiologista, e este é o canal do coração. Você realizou um ecocardiograma e a conclusão disse que você tem um prolapso de válvula mitral. Isso é grave? Em 1966, um médico chamado Barlow descreveu uma síndrome onde havia um sopro cardíaco associado a um clique e algumas alterações do eletrocardiograma. No mesmo ano, um outro médico chamado Creeley reuniu esses achados de Barlow a algumas alterações vistas ao cateterismo e denominou a síndrome de Barlow de prolapso de válvula mitral. Mas o que seria então o prolapso de válvula mitral? A válvula mitral é uma estrutura circular que mede aproximadamente 2,5 a 3 centímetros e que possui dois folhetos, duas membranas. A válvula mitral permite a passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo dentro do coração através da abertura desses folhetos que funcionam como se fosse uma porta. Quando o ventrículo esquerdo se contrai para distribuir o sangue para o corpo inteiro através da artéria aorta, a válvula mitral se fecha e não permite que o sangue volte para o átrio esquerdo. Algumas vezes, com o fechamento da válvula mitral, há um deslocamento para trás desses folhetos. Esse deslocamento chama-se prolapso. Portanto, o termo prolapso significa deslocamento e o prolapso de válvula mitral é o nome que se dá ao deslocamento desses folhetos da válvula mitral para trás em direção ao átrio. Algumas vezes, um pouco de sangue volta para o átrio esquerdo e aí chama-se regurgitação. Bem, mas quais são os sintomas do prolapso de válvula mitral? Na maioria das vezes, é uma alteração assintomática, não tem sintomas nenhum. Muitas pessoas têm o prolapso de válvula mitral, mas não sabem. Porém, algumas pessoas podem apresentar palpitações, um desconforto torácico ou crises de ansiedade, de pânico. Importante salientar que esses sintomas não necessariamente têm relação com a gravidade. Não é porque a pessoa tem uma crise de ansiedade que ela tem um prolapso de válvula mitral grave. Muito bem, e qual seria a evolução, o prognóstico para esses pacientes que têm o prolapso de válvula mitral? Na maioria das vezes, a evolução é benigna, com sobrevida semelhante àqueles pacientes normais. Alguns pacientes podem desenvolver complicações, dependendo, por exemplo, do grau de regurgitação. Quando a válvula se fecha, o quanto de sangue que volta para o átrio esquerdo, ou então alguma infecção na válvula, que é a chamada endocardite, ou algumas arritmias. Muito bem, então qual seria o tratamento do prolapso de válvula mitral? Na maioria das vezes, as pessoas que não têm sintomas, não há necessidade de nenhum tratamento específico, apenas a prevenção para que não ocorra infecção, a endocardite na válvula. Assim, sempre diante de algum procedimento, alguma cirurgia ou procedimentos dentários, está indicado o uso de antibiótico para prevenir a infecção da válvula, a endocardite. As pessoas que têm sintomas, palpitações ou que têm crises de ansiedade, de pânico, o tratamento é com medicamentos. Se há presença de arritmias, então vai depender do tipo de arritmia e da gravidade para também se instituir um tratamento específico para essas arritmias. Aquelas pessoas que têm a regurgitação, isto é, a perda da função da válvula, no momento que ela se fecha, ela permite que o sangue volte do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, aí pode-se ver um tratamento mais adequado dependendo do grau da regurgitação, alguns pacientes tendo que submeter-se à cirurgia. Se você quiser mais detalhes em cardiologia, inscreva-se aqui no nosso canal, o Canal do Coração, ou nos acompanhe diariamente no Instagram. Eu sou o Dr. Silvio Câmara, médico cardiologista, e esse é o Canal do Coração.